de cima e não nas que são da terra, Senhor. Recebe, Senhor, todo o peso, toda a preocupação, e te pedimos que o nosso coração possa se alegrar no Senhor. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, Hebreus, capítulo 2, refletindo na carta aos Hebreus, o que a carta aos Hebreus diz sobre Jesus. E hoje nós vamos ver sobre as verdades deste capítulo 2, só esses 3 primeiros versículos. Verdades a respeito de Jesus, a respeito da justiça de Deus, a respeito do juízo de Deus e a respeito da grande salvação que temos em Jesus. Eu vou ler o versículo primeiro, os irmãos lerão o 2 e depois todos nós leremos o 3, ok? Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Juntos, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Que Deus nos ajude a compreender a sua palavra, amém? Podem sentar. Então, irmãos, nós poderíamos dizer que a carta aos Hebreus é um verdadeiro tratado de cristologia, um estudo sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E nós já tivemos aqui diversos domingos e até quintas-feiras estudando no capítulo 1. E hoje nós chegamos ao capítulo 2. Iremos ver esses 3 primeiros versículos, porque eles nos convidam a pensar em verdades que precisam ser levadas em conta na nossa vida. Ele manda no versículo 1, a gente pode voltar lá, por favor? Vamos voltar novamente ao versículo 1, que ele diz: por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às ouvidas. Então vocês veem que o escritor, a carta aos Hebreus, está dizendo: gente, presta atenção, se liga. A gente precisa prestar atenção nas verdades ouvidas. E esta primeira verdade que nós queremos destacar: convém-nos apegar às verdades ouvidas. Por esta razão, importa que nos apeguemos a elas. E também que a gente não se desvie delas. Se a gente prestar atenção no capítulo 1, ele vai mostrando o quê? Jesus é superior a todas as coisas. A superioridade de Jesus. Deus falou no passado através dos profetas, mas agora Deus nos fala através de Jesus. E ele vai dizer que Jesus é superior aos anjos. O capítulo 1 trata principalmente disso. Depois nós vamos ver que Jesus é superior aos sacerdotes, que sacrifícios oferecidos. No capítulo 2 ele diz: gente, vamos se ligar, porque há razões especiais para a gente manter o foco nas verdades ouvidas. E aí, a segunda lição que tiramos dessas verdades é que há 2 grandes verdades que precisamos prestar atenção. Já que ele fala, a gente deve prestar atenção, se ligar nas verdades ouvidas. O versículo 2
Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo. Sabe a mente da gente que é pregador, que é estudioso da palavra de Deus? A gente bate os olhos no versículo desse e já encontra logo as duas verdades. Vocês conseguem perceber? As duas verdades que aí estão? A primeira verdade que aí está é: a palavra falada por meio de anjos se tornou firme. Vejam só, Hebreus está dizendo o seguinte: Jesus é superior aos anjos. E aí ele diz, olha, preste atenção, se as palavras faladas através dos anjos, se essa palavra se tornou firme, quer dizer, se ela foi confirmada, vocês sabiam que quando Jesus voltar, nós vamos ser julgados pelas palavras que tivermos ouvido? Jesus fala isso, que quando ele voltar, não será ele quem nos julgará. Isso está em João capítulo 12, lá no finalzinho do capítulo 12. Mas as palavras que ele tiver falado, ou que ele falou. Porque é a palavra, é a lei, irmãos, que vale numa sentença. Um juiz, ele se baseia naquilo que é legal, naquilo que a lei diz. E aí, o escritor aos Hebreus está dizendo, olha gente, existe uma lei. E essa lei é o que foi falado. Uma vez Deus falou assim para Jeremias, o que é que você está vendo, Jeremias? Ele falou, eu estou vendo um galho de amendoeiras. Aí Deus falou, viu bem, porque eu zelo pela minha palavra para cumprir. Jesus disse que nenhum tio, nenhuma vírgula deixará de ser cumprida ou cumprido daquilo que foi dito. Então este versículo nos chama a atenção. A primeira verdade é que aquilo que foi falado pelos anjos se tornou firme, se cumpriu, essa é a ideia, se tornou firme. E qual é a segunda verdade? A segunda verdade é de que toda transgressão ou desobediência recebeu que tipo de castigo, irmãos? Que tipo de castigo? Justo. O castigo foi ajustado exatamente àquilo que a palavra disse. Tudo que foi dito recebeu o justo castigo. E aí, nós vamos ver que o princípio aqui é de que a palavra falada pelos anjos, essa palavra se cumpre. E vejam só, falada pelos anjos. E a segunda verdade é de que aquilo que foi falado, se não cumprido, se não for cumprido, vai receber o castigo, mas não é um castigo qualquer, é um castigo de acordo com o que foi dito. E aí a gente pode pensar assim, bom, como assim? Deus castigar, Deus não é amor, né? Deus não é amor. Como que ele vai castigar? Nós temos que nos lembrar de que a palavra de Deus,
eu até já falei sobre isso aqui, a questão da santidade de Deus é refratária. O que é isto? Não suporta o pecado. Não tem como o pecado interferir na santidade de Deus. Então o pecado ele é repelido com veemência. E às vezes a gente vai, como se diz popularmente, empurrando com a barriga. Isso me faz me lembrar muito de Ló, que a Bíblia diz que Ló foi armando a tenda dele. Ele se apartou de Abraão e foi armando a tenda dele. Foi chegando, até que chegou em Sodoma. Há muitos crentes que vão fazendo isso, assim, andam mais um pouquinho, dão mais um passo para o lado do pecado, dão mais um e vão. Vocês já notaram que quando você busca qualquer assunto na internet, depois aquela rede social traz uma fila. Começa a encher o seu equipamento lá, o seu perfil de anúncios ou de assuntos referentes àquilo pelo que você demonstrou interesse. Exemplo, você está ali e vê alguma coisa pornô. Por curiosidade, você clica ali. Ah, meu irmão, você pode estar certo que vai vir uma enxurrada de pornografia para dentro do seu equipamento, para dentro do seu perfil. Porque eles fazem esse tipo de leitura. Qual é o seu interesse? Você pesquisa qualquer produto para comprar, daí um pouco começa a aparecer. Os anúncios, começam a aparecer os anúncios daquilo. Então, meu irmão, resista à tentação. Não vai chegando mais perto como Ló. Deixa eu ver o que é isso. Precisamos prestar atenção no que temos ouvido. Tiago vai dizer que o pecado, sendo consumado, dá origem à morte. Começa pela cobiça, pelo interesse, a gente vai andando, vai dando mais um passo. E aí, o escritor da carta aos Hebreus vai nos alertar, no capítulo 2, versículo 3, que a gente vai voltar ainda a esse ponto, mas ele vai dizer, olha, se o que foi falado foi cumprido, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Quer dizer, Deus está nos oferecendo a oportunidade de ser salvo. Deus está dando a oportunidade do livramento. Mas o que as pessoas vão fazendo? Igual Ló. Cada vez mais se afastando de Abraão e cada vez mais chegando para Sodoma. A Bíblia diz que ele foi armando a sua tenda até que chegou em Sodoma. Onde, meu irmão, você está armando a sua tenda? Voltando ao versículo 2, que nós estamos vendo, percebe-se aí que são as implicações de não prestarmos atenção nas verdades faladas. Aí, eu queria mostrar alguns versículos sobre o fato de Deus ser justo, porque diz, recebeu a justa. No Salmo 7, versículo 11, diz, Deus é justo juiz, Deus que sente indignação. Quais os dias, irmãos? Ruim isso aí, né? Sente indignação todos os dias. Jeremias 11, 20. Mas o Senhor dos exércitos, justo juiz, que provas, mas o Senhor dos exércitos, justo juiz,
que provas o mais íntimo do coração. Veja eu a tua vingança sobre eles. Jeremias está pedindo a justiça de Deus contra os opressores do povo. Veja eu a tua vingança sobre eles, pois a ti revelei a minha causa. Agora, se por um lado Deus é justo juiz para fazer a justiça, no sentido de trazer o devido castigo, Ele é justo juiz também para dar a devida recompensa. 2 Timóteo 4:8. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim. A quem mais Ele vai dar, irmãos? A todos quantos amam a sua vinda. Você, meu irmão, que está sofrendo por amor a Jesus. Você que passa privações na sua vida, na sua fé. Você tem lutas. Você que serve a Deus, que no seu coração está o servir a Deus, fazer a vontade de Deus. O Senhor vai ser justo com você também. Ele vai recompensar você também. E Paulo diz que Deus vai recompensar, ou iria recompensar, não somente a ele, e ele nos inclui nisso aqui. A todos quantos amam a sua vinda. Meus irmãos, tudo que está acontecendo no mundo está nos preparando para o encontro com o Senhor Jesus. Eu não cheguei a acreditar, achar que nós pudéssemos chegar ao momento político em que nós chegamos. E vocês sabem que muitas orações foram feitas, muitos pedidos foram feitos. Mas a palavra de Deus diz que o anticristo virá. A palavra de Deus diz que o mal virá, que as trevas cobrirão a terra. Só que a gente fala e falava nisso, mas a gente não estava assim tão consciente de que podia ser agora. A nova ordem mundial está prevista para 2030. E as coisas estão andando mais aceleradas. E nós precisamos nos preparar para a vinda do Senhor. E Paulo diz aqui, aqueles que amam a sua vida, que querem a vinda do Senhor. Por isso, irmãos, Deus, como diz Hebreus capítulo 12, versículo 6, corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe, ou a quem recebe por filho. Está chegando, meus irmãos, o tempo de Deus corrigir o seu povo. O apóstolo Pedro disse que já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus, e que primeiro começa por nós. Não está projetado aí, mas é 1 Pedro capítulo 4, versículo 17. Eu vou começar do versículo 12, só para os irmãos terem uma ideia. Não precisa projetar não, irmãos. Ele diz assim no versículo 12: amados, não estranheis a prova de fogo, a ardente prova, que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos pelo fato de serdes participantes das aflições de Cristo. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Que nenhum de vós padeça como ladrão ou assassino, mas como como aquele que se intromete em negócios alheios. Mas se padece como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus nesta parte. Esse é o versículo 16. Aí o versículo 17 vai dizer: porque já é tempo
que comece o juízo pela casa de Deus. E se começa primeiro por nós, diz Pedro, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho? Se, meus irmãos, Deus começou agora a nos corrigir como filhos dele, aqueles que são contra a palavra de Deus, aqueles que resistem à verdade, aqueles que fraudam, hão de ser julgados também por Deus. E Pedro pergunta, qual será o fim? Você pode imaginar? Então, meus irmãos, precisamos prestar atenção no que a palavra de Deus diz. O fim vem, o fim vem. Terceira lição que tiramos, terceira verdade que tiraríamos, é a questão da grande salvação que não pode ser negligenciada. A parte B do versículo 3. Porque o inicial diz, se toda palavra falada pelos anjos recebeu o justo castigo, aí ele vai dizer, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande? Meus irmãos, olha, isso é chamado de uma expressão superlativa, como se fosse grandíssima. Salvação. Então não é uma salvação qualquer. Não é apenas uma grande salvação. Mas ele diz uma tão grande salvação. Chegou a hora, meus irmãos, de Deus salvar o seu povo. De realizar a maior de todas as salvações que ele já operou. A hora dele arrebatar, de levar a sua igreja, de salvar de uma vez por todas o seu povo. Tanto que, a partir do capítulo 3, os irmãos conhecem esse versículo, que eu não preciso projetar, que é capítulo 3, versículo 7 e 8. Portanto, se hoje, como diz o Espírito Santo, se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração, como na tentação, na provocação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provocaram e viram por 40 anos a minha ira. Por isso jurei na minha ira que não entrarão na minha salvação. Aí no capítulo 4, continuando, ele vai dizer, olha, fiquem ligados, porque eu não quero que alguns de vocês fiquem para trás. Não quero que alguns de vocês fiquem para trás. Deus está para operar, não uma salvação do Egito, não uma salvação de Babilônia, não uma reconstrução do povo de Israel, mas a salvação de todo o povo dele, de todos os tempos. A salvação da sua igreja militante e da sua igreja triunfante. Igreja militante, irmãos, são todos os crentes que estão no mundo hoje. Na volta de Jesus, toda essa igreja de Jesus, não importa a placa denominacional, se ela aceitou Jesus, ela será salva, finalmente. A grande salvação. Mas também a salvação da igreja triunfante. A salvação final, a consumação final, aqueles que morreram na fé, aqueles que deram sua vida por Jesus, serão finalmente salvos, ressuscitarão e estarão para sempre com Jesus. Tão grande salvação. Bilhões de pessoas, todos os tempos, todos os lugares, todas as épocas. Então, a palavra de Deus diz, olha, presta atenção, para você fazer parte desta grande salvação. Você não pode negligenciá-la, até mesmo por causa do grande preço que foi pago.
A Bíblia diz, lá em Isaías 53, versículo 5, que ele foi moído pelas nossas transgressões. Meus irmãos, ser moído, pense bem o que é isso. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Essa salvação é tão grande, irmãos, que a nossa capacidade de compreensão não consegue dimensionar. Por isso que em Efésios 3,19, recomenda que a gente conheça o amor de Cristo, que excede a todo entendimento, está além da capacidade humana, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Olha que legal, extraordinário, que esse conhecimento, esse entendimento, excede, está além da nossa compreensão, mas para que a gente seja cheio de toda, que coisa, né? Não bastaria toda a presença de Deus, ou não bastaria a plenitude, mas ele tem que dizer toda a plenitude, porque plenitude já é tudo, já é completo. Mas era como se ele estivesse querendo reforçar a palavra, toda a plenitude de Deus. Esse é o alvo de Deus para as nossas vidas. E aí vem a última reflexão sobre essas verdades às quais precisamos prestar atenção. A grande salvação. 4. A grande salvação é anunciada pelos mensageiros do Senhor. A qual, esta grande salvação, é a parte final do versículo, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Olha só, o texto de Hebreus, versículo 1, capítulo 1, versículo 1, havendo Deus antigamente falado aos pais pelos profetas, a nós nos falou nesses últimos dias pelo Filho. Agora, ele está dizendo que além do Filho ter falado, essa grande salvação está sendo anunciada agora pelos mensageiros de Cristo, pelos pregadores. A qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. É a ideia de que essa mensagem vai sendo passada de geração a geração. Os pregadores, os portadores, os profetas de Deus são responsáveis pela comunicação dessa palavra. Isso nos deve alertar para o seguinte: vocês se lembram de que quando Jesus contou a história do rico e Lázaro, Jesus disse, viu, Bárbara? Mateus é o coleguinha ali do Arthur, ele fica ligado, viu? Né, Mateus? Mateus está ligado. É um fruto da célula deles lá, viu? O Mateus. Mas eu estou falando assim, Bárbara, porque os juniores, adolescentes, não é? Eu gosto muito de que eles possam entender o que eu estou dizendo. Jesus contou a história, dizendo que o rico, quando estava no inferno, ele falou assim: ô pai Abraão, manda Lázaro pregar para os meus irmãos, porque eu tenho 5 irmãos, para que eles não venham para esse lugar de tormento. Vocês podem imaginar
qual é a aflição de uma pessoa que não foi salva, que está no inferno, e que ela sabe que os parentes dela que aqui estão, se não mudarem de vida, irão para lá também? Pois é. E o rico, ele tentou primeiro ver se Lázaro vinha refrescar a língua dele, que ele estava atormentado naquela chama, e Abraão diz: olha, não tem como mudar de lugar, mas não. Quem foi para o céu, foi para o céu, quem foi para o inferno, foi para o inferno, não tem como mudar. Aí ele falou: mas então faz o seguinte, manda Lázaro pregar para os meus parentes, eu tenho 5 irmãos. Vocês leiam depois Lucas capítulo 16, vocês vão ver a história do rico e de Lázaro. E aí, o que Abraão responde? Lá tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. No tempo de Jesus, não tinha um Novo Testamento, Mateus, como a gente tem hoje. Só tinha a parte do Antigo Testamento. Então, quando a Bíblia fala, Bárbara, Moisés e os profetas, está dizendo assim, o Antigo Testamento. Moisés escreveu os primeiros 5 livros da Bíblia, aí depois nós temos os profetas, que falaram, que trouxeram a mensagem de Deus. Temos os salmos. Aí Jesus disse que Abraão falou para o rico: olha, escute a Bíblia, preste atenção na Bíblia. Preste atenção na Bíblia. Aí ele ainda quis argumentar: não, mas quem sabe se um morto fosse lá? Se um morto fosse lá, quem sabe eles acreditariam? Aí Abraão falou: se eles não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco ouvirão ainda que alguém ressuscite. Fica derrubada e por terra a ideia de reencarnação, de que um morto possa voltar. A única maneira de alguém voltar a esse mundo é pela ressurreição. Mas esse é outro assunto para outro dia. Ainda que algum dos mortos ressuscite. Então, é importante que as pessoas prestem atenção na Bíblia, na palavra de Deus. Por isso que o escritor da carta aos Hebreus diz: olha, presta atenção no que foi falado, porque toda palavra que foi dita se cumpriu, recebeu o devido castigo ou a recompensa de Deus. Como escaparemos se a gente negligenciar uma tão grande salvação? Então, naquele tempo foi Jesus, depois os pregadores, e a Bíblia diz que as pessoas devem prestar atenção no que o Espírito Santo diz às igrejas. 7 vezes no livro de Apocalipse, para cada uma das igrejas que aquelas cartas foram enviadas, para cada uma delas foi dito: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos, ouça. Mas é muito interessante que lá no finalzinho, esse texto não está projetado, eu vou pedir... tem aqui o texto do... que eu estava tão empolgado aqui. Vamos ver esse texto de Lucas 16, 27 e 28? Vamos ver? E 29. Então replicou: pai, eu te imploro que o mandes a minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Agora, veja só, eu queria que vocês projetassem para mim Apocalipse 22, 17.
Vamos ver se a gente consegue aí. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Vocês veem que o Espírito, a esposa e a igreja. Vocês veem que o Espírito Santo e a igreja estão dizendo: Jesus, vem, vem. Esse vem aí é pedindo para Jesus voltar. Porque anteriormente ele diz assim: cedo venho, e o meu galardão está comigo, a minha recompensa. E o Espírito, a esposa e a igreja dizem: vem. Então o Espírito Santo e a igreja continuam falando, clamando para que Jesus volte. Agora, você está com sede? Peça para Jesus vir ao seu coração, à sua vida. Você está precisando da água da vida, como a mulher samaritana falou: dá-me sempre, dá-me desta água, para que eu não preciso voltar aqui outras vezes. Você está com sede? Então venha. Venha participar desse povo de Deus, se preparar, porque a vinda do Senhor está próxima. Estamos, irmãos, agora realmente na contagem regressiva. 2023. Mais 7 anos para chamado NOM, Nova Ordem Mundial. O grande reset. A reiniciação de todas as coisas. Provável aparecimento, surgimento do anticristo. E a igreja precisa se ligar. Ao invés da gente ficar se lamentando pelo que ocorreu, a gente está se preparando para o encontro com o Senhor. Vamos ficar em pé e vamos orar. Em Amós capítulo 4, versículo 12, diz assim: prepara-te, ó Israel. Final do versículo 12. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Vamos orar. Ó Senhor, colocamos nossas vidas nas tuas mãos. Queremos prestar atenção na tua palavra, Senhor. Queremos prestar atenção no que temos ouvido, Senhor. Queremos estar com Jesus na sua volta. Queremos estar em pé, como a tua palavra diz, para que estejamos em pé diante do Cordeiro, para que não precisemos estar correndo, nos escondendo, para que sejamos levados para o encontro com o Senhor nos ares e participar assim, Senhor, da grande salvação. Prepara a tua igreja, prepara o teu povo, Senhor. Ajuda-nos nessa caminhada. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos permanecer.